Ora, boa tarde a todos. Disse um dia, melhor escreveu, um filósofo e um revolucionário alemão, escreveu uma vez que a história se repete duas vezes. Uma primeira como tragédia e uma segunda como farsa. Ora, eu creio que é uma boa metáfora para nós procurarmos entender o que é que se passa na situação política nacional e até internacional em que esta Convenção se confronta. Foi ou não foi uma tragédia em 2009, e por isso é que eu digo que ela se repete hoje. José Sócrates, depois de ter sido acossado por poderosas mobilizações de funcionários públicos e à frente delas os professores que saíram à rua várias vezes, algumas delas ultrapassando mais de 100 mil professores na rua, que contribuíram de forma decisiva para retirar a maioria absoluta ao PS nas eleições legislativas de 2009. Mas foi ou não foi uma tragédia que, apesar dessas poderosas mobilizações, José Sócrates pudesse ter ganho uma segunda vez as eleições, mesmo que sem maioria absoluta? Houve ou não houve uma convenção do Bloco, que foi a sexta, em fevereiro de 2009, em que discutiu qual a estratégia que o Bloco devia de seguir para o período seguinte, para essas eleições legislativas e para as eleições presidenciais de 2011, que ocorreram em janeiro deste ano. Alertámos a moção C, que então se apresentou e que hoje de novo está aqui sim para ser avaliada pelos delegados presentes nesta Convenção. Nós alertámos ou não nessa Convenção de que se o Bloco de Esquerda, em 2009, e já tínhamos levantado o problema em 2007, na quinta Convenção, de que se não procurasse ativamente uma política de unidade de esquerda com aqueles que combatiam o governo do engenheiro Sócrates, aqueles que se uniam nas ruas nessas mobilizações dos professores, dos funcionários públicos e todos os trabalhadores portugueses que, dirigidos pela CGTP, saíram também de forma manifesta e massiva a várias mobilizações. Se não houvesse uma política de unidade com esses setores para construir um polo alternativo e inclusive uma plataforma de governo alternativa, ou vir ao disco e toca ao mesmo do rotativismo ao centro entre o PS e o PSD, as pessoas seriam confrontadas em 2009 novamente com o desfecho ou um governo PS ou um governo PSD-CDS. O Bloco de Esquerda não definiu essa orientação e eu lembro-me de nós termos sido várias vezes criticados por termos essa opção da unidade de esquerda com o Partido Comunista, até chegaram-nos a criticar de querermos mimetear o Partido Comunista. Foi com provavelmente surpresa para muitos bloquistas que nas últimas semanas assistiram ao convite que a direção do Bloco, por fim, 3 anos depois em que ela era necessária e que era necessário começar a construir essa unidade, lá surgiu uma proposta para um encontro com o Partido Comunista para discutir essa possibilidade de unidade e que em qualquer dos casos ainda não saiu com proposta nenhuma concreta que permitisse, no próximo dia 5 de junho, visualizar uma proposta de governo alternativa. É porque vamos repetir a situação em 5 de junho e é por isso que se transforma numa farsa. José Sócrates corre o risco, imaginem, de poder voltar a ganhar as eleições legislativas. Não há ninguém responsável por essa situação? É porque o país virou à direita? É porque não há suficientes mobilizações sociais fortes para quebrar a força do governo? A manifestação à rasca ocorreu no século passado ou ocorreu em 12 de março deste ano? A greve geral foi em novembro do ano passado ou foi nos anos 70? Ou seja, nós não vivemos numa situação, infelizmente, como a que vivemos no 25 de Abril ou no período do PREC, mas também não vivemos numa situação em que as pessoas estão derrotadas ou as pessoas não estão dispostas a mudar. A esquerda, esse é o problema, tem estado à altura, a esquerda que nos interessa, a esquerda alternativa, o Bloco de Esquerda, e a esquerda que se opõe às políticas do FMI e do engenheiro Sócrates, tem estado à altura para preparar uma proposta do governo verdadeiramente alternativo que as pessoas visualizam no dia 5 de junho, onde poderão votar num governo alternativo. Essa política foi construída, não foi construída em 2007, não foi construída em 2009 e continua a estar ausente em 2011. Porque então as sondagens
dão, infelizmente, a possibilidade do Bloco de Esquerda eventualmente perder votos ou perder deputados nas próximas eleições, que nós vamos tentar impedir que isso aconteça. Mas de onde vem esse perigo iminente nas próximas eleições? Porque é que um setor do eleitorado do Bloco pode eventualmente penalizar o Bloco? Nada que tem que ver com as eleições presidenciais e que durante longos 6 meses o Bloco de Esquerda andou colado ao governo com o mesmo candidato presidencial, que mal terminou as eleições presidenciais, correu para o colo do engenheiro José Sócrates e para a Comissão Política do PS? Não tem nada a ver com essa demissão permanente do Bloco de Esquerda lutar ativamente por essa política de unidade que eu pensei que devia ter sido discutida atempadamente, como nós sugerimos? E nós perguntamos, essas propostas estão hoje presentes na moção A ou na política prática da direção para esta Convenção? Caros camaradas, lamento dizer, mas não está. Eu ouvi com muita atenção e até gostei em várias partes da intervenção do Francisco Louçã da parte da manhã. Por momentos ele cativou-me como cativou a todos nós. Principalmente da parte em que ele chamou a atenção que o Bloco de Esquerda ia ser um partido que ia lutar nestas eleições por uma política socialista, que era um partido de luta e que era um partido dos trabalhadores. E eu pergunto, as propostas que foram apresentadas vão desse sentido? A política socialista, as propostas, aquelas pelo qual deram a subida crescente do Bloco em sucessivas eleições, as chamadas ideias fraturantes, surgem hoje na política do Bloco? Nós vamos mais longe do que vai o Partido Comunista na resposta à crise? Nós vamos mais longe daquilo que qualquer outro setor levanta no país sobre a atual situação económica e até sobre a atual situação internacional? Há coragem para defender a suspensão do pagamento da dívida? Há coragem para defender que devemos fazer como o referendo da Islândia? Essa proposta está presente no discurso público do Bloco? Não está. Não está. Esse é o facto indesmentível. A política socialista, para além da retórica, está presente nas propostas. Para além da auditoria e para além da reestruturação da dívida, está colocada uma proposta que diga claramente aos portugueses que não há possibilidades de haver crescimento económico, não há possibilidades de haver defesa dos postos de trabalho, não há possibilidades de enfrentar as medidas do FMI se houver o contínuo pagamento da dívida do país. O dinheiro que está a ser emprestado é para pagar o serviço da dívida. Ninguém diz que essa dívida não é pagável. Ninguém diz que só há 2 formas de derrotar esta política de entregar o país ao FMI. Uma é pela mobilização social. Porque é que nós pensamos que esta crise do país é uma crise meramente nacional? Pergunto eu. Os levantamentos na Tunísia, no Egito, na Síria, na Líbia, as greves gerais na Grécia, até na Islândia, que era um país que não se passava nada, que já em 2 referendos recusou o pagamento das dívidas dos bancos. O que é que se está a passar no mundo do qual Portugal faz parte? Tens 2 minutos. O que nós precisamos é de um Bloco de Esquerda mais irreverente, o Bloco de Esquerda com uma política fracturante, o Bloco de Esquerda se correr o risco nas próximas eleições. É triste ter que lhe dizer e ter que o reconhecer, e vamos tentar todos juntos para evitá-lo nas próximas eleições legislativas, mas temos que reconhecer que alguma responsabilidade está na política central do Bloco para que aquilo que dizem as sondagens possa vir a acontecer. O Bloco de Esquerda recusou-se uma política de unidade com o Partido Comunista de forma atempada. O Bloco de Esquerda não levanta hoje de novo a proposta de greve geral. Eu estive em maio na Grécia, já eu na quinta. Isso não é uma fatalidade do país depois de terem saído à rua 200 a 300 mil pessoas da manifestação à rasca em 12 de março. Eu não consigo perceber porque é que nem o Bloco de Esquerda levanta a proposta de uma nova greve geral do país. Não consigo perceber porque é que a CGTP não o faz. Não consigo perceber porque é que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda não se entendem para fazer uma plataforma de governo ou uma plataforma de unidade que diga ao país que não estamos condenados a governos ou do PS ou a governos do PSD e CDS. E esse é o problema que leva à desmoralização do setor da esquerda. E esse é o que leva a que haja pessoas que vão se abster quando precisavam de votar no Bloco de Esquerda. E isso é o que leva a que um setor do eleitorado do Bloco possa até equacionar votar no Sócrates, lamentavelmente, e por alguma razão um deputado europeu nosso foi dizer para a imprensa que isso pode haver acontecer chamado voto útil, porque as pessoas não estão a ver que o Bloco de Esquerda, a seu devido tempo, tivesse essa política de unidade que permitisse construir essa alternativa de forma coerente. E vocês sabem que foi de forma atabalhoada que o Bloco de Esquerda pretendeu limpar a imagem de proximidade com o Governo, que foi o que primou nos últimos anos. Foi o que primou na Câmara Municipal de Lisboa, quando se aliaram a António Costa e com o Sá Fernandes, e que levou à perca do deputado da Câmara Municipal de Lisboa que nós tínhamos.
foi o que levou a que nós descêssemos das sondagens, logo depois das presidenciais, porque o Sr. Manuel Alegre se serviu para uma coisa, foi para brinquear pela esquerda o próprio Partido Socialista, que agora vai se apresentar como uma referência de esquerda para a defesa do Estado Social. Nós precisamos do Bloco de Esquerda das fundações, nós precisamos do Bloco de Esquerda com as ideias fraturantes, nós precisamos do Bloco de Esquerda que seja capaz de dizer ao país: há uma alternativa à esquerda, mas essa alternativa à esquerda tem que ser com aqueles que se apoiam ao FMI. O tempo terminou. Peço que concluas. Obrigada.